Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento. Eu sou o professor Jefferson Comin e hoje nós vamos falar sobre a descarboxilação do piruvato, tá bom? Antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, já deixa o seu joinha para dar uma ajuda aí pro tio. Se você assistiu o vídeo e não curtiu, você vai lá e tira seu joinha, tranquilo? Então vamos nessa! Bom pessoal, na última aula nós vimos a tal da glicólise anaeróbia e nós vimos que nós conseguimos pegar uma molécula de glicose e quebrar essa molécula no meio. Por isso que a gente chama de glicólise, ou seja, a quebra da glicose. E aí para a gente fazer isso, a gente não precisa de oxigênio. E é por isso que a gente fala que é glicólise anaeróbia. Afinal de contas, é a quebra do oxigênio sem você precisar da porcaria. Opa! Bom pessoal, na última aula nós vimos a tal da glicólise anaeróbia. E aí o que é a tal da glicólise anaeróbia? É a quebra de uma molécula de glicose sem a necessidade do oxigênio. Então, glico faz referência à glicose, lise faz referência à quebra e anaeróbio fala que você não precisa de oxigênio, tá bom? A gente viu que a tal da glicólise anaeróbia ela ocorre lá no citoplasma, no citosol das células, tá? E aí essa glicólise anaeróbia, ela pode até ir para a fermentação lática, tá? Então, dependendo do tipo de esforço físico que você estiver fazendo, você pode pegar essa glicose e obter lactato a partir dela, tá? Alguns exercícios é bem nítido isso daí, tá? A gente consegue ver isso daí com uma grande facilidade. Bom, o que a gente vai ver hoje é a tal da descarboxilação do piruvato. A gente sabe que existe a glicólise anaeróbia, tá? Só que a gente consegue obter energia a partir da glicose através da oxidação da glicose, a oxidação completa da glicose. E aí a oxidação completa da glicose ela vai ocorrer lá envolvendo o ciclo de Krebs, que a gente vai ver na próxima aula, e também a cadeia de transporte de elétrons, tá? Que a gente vai ver um dia desses aí, não sei quando, mas a gente vai ver, acho que na outra semana a gente vê a cadeia de transporte de elétrons, tá? Só que antes de entrar no tão temido ciclo de Krebs, a gente precisa pegar uma molécula de piruvato e descarboxilar ela. A gente precisa transformar esse piruvato no que nós chamamos de acetil-CoA. Então a gente vai pegar o piruvato, vai tirar um carbono dele, vamos inserir uma coenzima A, e aí nós vamos obter o tal do acetil-CoA. E aí esse cara, o tal do acetil-CoA, que vai entrar no tal do ciclo de Krebs, que todo mundo morre de medo, tá? Bom, dá uma olhada aí na tela no que eu separei pra gente. Bom pessoal, aqui a gente tem a molécula de glicose, tá? Essa molécula de glicose a gente consegue fazer a glicólise anaeróbia e quebrar ela no meio. E aí nós vamos obter duas moléculas de piruvato, tá? Sendo que esses dois piruvatos eles podem ir lá para a fermentação lática e nos fornecer lactato. Isso numa condição anaeróbia, tá? Então imagina que você fazer um exercício aí de alta intensidade. Você correu uma prova de 100 metros. A gente sabe que 50% da prova de 100 metros ela é sustentada pelo sistema ATP-CP, que é o metabolismo dos fosfagênios, e os outros 50% pelo metabolismo anaeróbio lático, tá? Que é esse daí que a gente pega a glicose e nós conseguimos obter dois lactatos a partir dela, tá? Só que quando nós temos uma contração muscular, por exemplo, que vai demorar mais tempo, nós conseguimos pegar essa glicose, nós conseguimos obter piruvato, e se tratando de uma contração muscular que ela tá de um exercício que dura mais tempo, dá tempo do oxigênio que você respira chegar na musculatura. Ou seja, esse substrato energético ele vai ser metabolizado na presença do oxigênio. E aí esse piruvato ele vai entrar na tal da mitocôndria. Para quem não conhece a mitocôndria, assim como nós temos órgãos e cada órgão nosso tem uma determinada função, as células têm organelas e cada organela tem uma determinada função. Sendo que a mitocôndria é uma organela que a função dela é gerar energia, tá? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse piruvato, nós vamos entrar com esse piruvato na tal da mitocôndria para fazer a descarboxilação do piruvato, então obter acetil-CoA, e aí esse acetil-CoA entra no tal do ciclo de Krebs. E aí tem alguns caras que vão participar dessa descarboxilação do piruvato, como vocês podem ver aqui na tela, tá?
Bom, aí nós vamos ter alguns componentes que fazem parte da descarboxilação do piruvato. Tá? Nós vamos ter três enzimas que estão abreviadas aí como E1, E2 e E3. Essas três enzimas em conjunto, elas formam o complexo piruvato desidrogenase. Nós vamos ter a tiamina pirofosfato, que está representado aí como TPP, tá? É a tiamina pirofosfato. Nós vamos ter o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, tá? Derivado aí de vitamina do complexo B, mais precisamente da vitamina B2. Nós vamos ter a nicotinamina adenina dinucleotídeo, que é o tal do NAD, tá? Mais fácil já falar NAD, né, do que falar todo esse nome, que é derivado de vitamina B3. Ah, um fato importante, a tiamina pirofosfato ela é derivada de vitamina B1, tá? Nós vamos ter a coenzima A, que é derivada do ácido pantotênico, vitamina B5, e nós vamos ter o lipoato, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Vamos dar uma olhada direitinho nesse tal desse complexo piruvato desidrogenase. Então, como eu havia dito para vocês, o complexo piruvato desidrogenase é formado por três enzimas, E1, E2 e E3, tá? E aí, na verdade, isso é só um apelido que a gente dá para aquele nosso amigo que a gente já tem intimidade e tal, tá? Porque, na verdade, a enzima E1 é uma piruvato desidrogenase. A enzima E2 já fica mais difícil de falar. É uma dihidrolipoil transacetilase, tá? A enzima E3 é uma dihidrolipoil desidrogenase. É mais fácil falar E1, E2, E3, né? Muito mais fácil. Então, de novo, a enzima E1 é a piruvato desidrogenase, a E2 é dihidrolipoil transacetilase, a E3 é dihidrolipoil desidrogenase, tá? Essas três enzimas formam o tal do complexo piruvato desidrogenase. Um fato importante a saber é que o tal do piruvato desidrogenase ele só vai funcionar se você tiver lipoato, né? E o ácido alfa-lipoico, o ácido alfa-lipoico, que aí tem até alguns suplementos sendo comercializados aí, obviamente com a premissa de que você vai melhorar o seu metabolismo, justamente por ter esse tal desse ácido alfa-lipoico, que é o lipoato, tá? E aí esse complexo piruvato desidrogenase só funciona se tiver esse rapazinho. Agora, se funciona a suplementação disso daí, já são outros 500. Aliás, comenta aí se você acha que funciona, se acha que não funciona, se você já tomou, se você já usou essa bruxaria aí, comenta aí que eu quero saber. Bom, o que acontece? A enzima E1, ela precisa da tiamina pirofosfato, tá? Como eu disse para vocês, ela é derivada da vitamina B1, uma vitamina do complexo B. A enzima E3 vai precisar do FAD, que é derivado da vitamina B2, tá? Derivado de riboflavina, tá? Riboflavina. Pessoal, o que você entende por descarboxilação do piruvato? Você acha que eu vou colocar carbono ou que eu vou tirar carbono? Bom, é evidente que esse processo que a gente está falando, que é a descarboxilação do piruvato, eu vou tirar carbonos do piruvato, tá bom? É exatamente isso que a gente vai fazer. Volta a olhar aí para a tela. O que acontece? Nós temos lá o piruvato, e como nós já vimos, o piruvato tem 3 carbonos, tá? Essa aqui é a fórmula estrutural do piruvato. Repara nesse carboninho junto com esses 2 oxigênios. Nós vamos retirar ele do restante da molécula, tá? E aí, se você contar, você tem C1, você tem um C e tem um oxigênio e outro oxigênio. Ou seja, você tem uma molécula de CO2, tá? E aí, basicamente, imagina que a gente vai pegar esse piruvato, o complexo piruvato desidrogenase, composto por E1, E2 e E3, que é dependente de lipoato, de tiamina pirofosfato e também de flavina adenina dinucleotídeo, ou seja, E1, E2 e E3 precisa lá de TPP, lipoato e FAD. Eles vão pegar e vão tirar o primeiro carbono aí do piruvato. Esse carbono vai ser liberado na forma de CO2. Tranquilo? Espero que sim. Bom, o que vai acontecer aqui? Onde antes havia esse carbono, a gente vai inserir a coenzima A, que é derivado da vitamina B5, o ácido pantotênico. Tá? A gente vai inserir essa coenzima A, formando assim o tal do acetil-CoA.
Contudo, porém, entretanto, não é só isso que vai acontecer aí, não é só essa a reação, não são só essas as reações bioquímicas promovidas pelo complexo piruvato desidrogenase. Ao mesmo tempo que a gente tira aquele carbono, a gente insere a coenzima A para formar o acetil-CoA, a gente também vai pegar um NAD+, tudo bem? E nós vamos tirar hidrogênios lá daquele piruvato. Nós vamos tirar hidrogênios e nós vamos doar para o NAD. Esse NAD automaticamente vai passar de NAD+, para NADH mais H+. Tudo bem? Tá bom. Então o complexo piruvato desidrogenase vai pegar esse piruvato, vai tirar um carbono dele, esse carbono vai sair na forma de CO2, como mostrei para vocês, tudo bem? A gente vai pegar uma coenzima A, nós vamos inserir nessa molécula que agora só tem 2 carbonos, formando o tal do acetil-CoA. Concomitante a isso, ou seja, ao mesmo tempo, nós vamos pegar um NAD+, e nós vamos trabalhar com eles. Nós vamos tirar hidrogênios do piruvato e nós vamos inserir no tal do NAD+. E automaticamente esse NAD+, vai passar a ser NADH mais H+. Bom pessoal, então é essa a descarboxilação do piruvato. Então basicamente, quando eu falo descarboxilação do piruvato, você entende que eu vou tirar carbonos. Eu não vou colocar carbonos, por isso que é descarboxilação do piruvato. Não me diga! Quem que realiza essa tal dessa descarboxilação do piruvato? São 3 enzimas, E1, E2 e E3, conhecidas mais como complexo piruvato desidrogenase. Só que elas não funcionam assim sem ter nada. Na verdade, esses caras eles precisam lá do que nós chamamos de coenzimas. Quem são elas? Nós vamos ter TPP, que é a tiamina pirofosfato, o lipoato, que é derivado lá, é oriundo do ácido lipoico, tá? E o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo. Bom, ao mesmo tempo que a gente está tirando esse carbono lá do piruvato para formar o CO2, o que vai acontecer? A gente vai colocar uma coenzima A, tá? E também a gente vai trabalhar com NAD. A gente vai pegar o NAD+, e nós vamos colocar íons H+, nesse NAD+. E ele vai passar de NAD+, a ser NADH mais H+. Lembra que o NADH mais H+, ele não é a energia que a gente quer, tá? Mas ele vai fornecer energia lá na cadeia de transporte de elétrons. Tranquilo? Suavão? Eu espero ter ajudado vocês, tudo bem? Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu joinha aí também. Me segue lá nas redes sociais, eu vou deixar aí embaixo para vocês o endereço do meu site, se vocês quiserem me conhecer um pouquinho melhor. Beleza? Vejo vocês numa próxima aula e até mais. Fui!